Olá! Hoje a gente vai fazer um ajuste fino em um dos pontos que mais gera insegurança na hora de escrever, o tal do repertório. Pense nisso como uma daquelas correções detalhadas, sabe? Daquelas que transformam um texto bom em um texto excelente. Vamos desbloquear esse potencial de uma vez por todas. Eu não tenho repertório. Ah, essa frase. Quem nunca pensou isso olhando para a folha em branco, né? É um pensamento que trava a gente, mas que na verdade parte de um grande equívoco. E esse é o primeiro ponto que a gente vai corrigir aqui. Então vamos ao diagnóstico. A crença de que é preciso ter um conhecimento de especialista para escrever bem é a raiz do problema. Nossa primeira tarefa aqui é desatar esse nó, desmistificar essa ideia e traçar um caminho muito mais direto. Vamos começar entendendo o problema. O que exatamente causa esse bloqueio? Geralmente é um mal-entendido sobre o que, de fato, significa ter um bom repertório. E essa é a pergunta que costuma causar ansiedade. Mas a resposta é um sonoro e aliviado não. A qualidade de um texto não está em ser um expert no assunto, mas sim na habilidade de usar o conhecimento que já existe. É uma mudança de foco que faz toda a diferença. E aqui está o mito na sua forma mais comum. Aquela pressão de ter que ler livros difíceis, a obrigação de citar grandes filósofos, a busca por referências super complexas, tudo isso cria uma barreira artificial. É um peso desnecessário que a gente precisa derrubar agora mesmo. Certo? Então, se a gente derruba esse mito da erudição, o que colocamos no lugar? O que um avaliador está realmente procurando? Vamos focar no que de fato conta. O ponto crucial é esse aqui. A definição de repertório é muito mais ampla e simples. É qualquer elemento que dê suporte para a sua argumentação. Pode ser um fato, um exemplo do dia a dia, uma situação que todo mundo conhece. A chave não é a sofisticação, é a utilidade. Olha, a diferença é gritante. De um lado, o mito. A ideia de que o valor está na complexidade e nos grandes nomes. Do outro, a verdade. O valor está na relevância. Não importa de onde a informação vem, mas como ela se conecta ao tema para fortalecer o argumento. É sobre aplicação, não sobre acumulação. Ok, com a mentalidade ajustada, vamos para a parte prática. Agora, vamos ver as ferramentas que qualquer pessoa pode usar para construir um bom repertório sem nenhuma complicação. Pense nestas 3 categorias como um kit de ferramentas bem fácil de lembrar e de usar. São 3 fontes de repertório que estão ao alcance de todo mundo, sem precisar de nenhuma pesquisa mirabolante. Primeiro, o repertório do cotidiano. São aquelas verdades que a gente observa todos os dias. O exemplo das redes sociais é perfeito. Quem não reconhece essa dinâmica? É uma observação simples, direta, mas que serve como um argumento totalmente válido e poderoso. O segundo é o repertório geral. São aquelas ideias mais amplas, reflexões que não precisam de uma citação específica. Esta frase sobre padrões de sucesso é um ótimo exemplo. Não cita ninguém, mas traz uma análise crítica e muito pertinente. E por fim, o repertório estruturado. Aqui a gente usa a cultura que está ao nosso redor, filmes, séries, notícias. Mas atenção à regra de ouro. A referência precisa servir ao tema e não ser só uma decoração. A conexão tem que ser explícita e relevante. Agora, vamos para a lição mais crucial de todas. O ponto que separa um bom uso de repertório de um uso fraco. Não basta ter a referência, é preciso saber como conectá-la. É fundamental entender essa diferença. Uma referência solta é como um lustre no meio de uma oficina. Talvez seja bonito, mas está totalmente fora de lugar e não serve para nada. Pode até prejudicar o texto, mostrando falta de coesão. O repertório tem que ser uma engrenagem, uma peça que faz o argumento funcionar. Vamos ver isso na prática. Uma abordagem fraca soa vaga, genérica, quase um rascunho. Já a abordagem forte é específica. Ela analisa causa e efeito, conectando a ideia diretamente ao ponto central do argumento. É a diferença entre só citar uma ideia e realmente usar uma ideia. Ok, estamos chegando à conclusão. Vamos consolidar tudo em uma estratégia final, como se fosse uma última revisão para garantir que o uso do repertório está no ponto certo. Então, a lista de verificação final é esta. Use o que você já conhece. Garanta que seja relevante. Conecte o repertório claramente ao argumento. E a regra mais importante de todas: nunca, jamais, invente dados. Um exemplo simples e verdadeiro vale muito mais que qualquer estatística falsa. Credibilidade é tudo. E esta é a mensagem central. O foco não deve estar em acumular referências, mas em dominar a técnica de usar bem o que já se conhece.
A qualidade do uso supera, e muito, a quantidade de informações. Para fechar, fica esta ideia. Escrever bem não é um ato de genialidade, é de organização. Com clareza nas ideias, coerência na argumentação e uma boa estratégia, qualquer pessoa pode construir um texto forte e convincente. O caminho é bem mais direto do que parece.